Lucas capítulo 15, verso 11 em diante diz assim: Jesus continuou, aleluia. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Verso 13 diz: Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17 diz: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida, tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e encheu-se de compaixão. Correu para o seu filho e lançou-se no pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o anel em seu dedo e calcem os seus pés. Tragam o novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu o som da música e da dança, e então chamou um dos seus servos e lhe perguntou: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão mais novo voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci uma única ordem tua. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, tu matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. O tema da mensagem de hoje, só para você se situar dentro do contexto que vai ser ministrado aqui, é: ainda há perdão. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar isso, fala assim: ainda há perdão. Fala: independente do que você fez, de quem você é, ainda há perdão. Aleluia. Eu não sei se você pode dar um glória a Deus por isso, mas isso é uma verdade digna de glória. Glória e honra para o nome do Senhor. Bom, irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos uma história sendo contada por Jesus, a história do filho pródigo. Só que essa história, a primeira palavra que nós encontramos nela, quando nós lemos, dependendo da sua versão, vai estar assim: disse ainda mais Jesus, ou Jesus prosseguiu dizendo. Na NVI está assim: Jesus continuou. Mas independente de como está aí na sua, ou como está na NVI, né, se a sua é Almeida ou qualquer outra versão, o significado é o mesmo. Alguma coisa estava sendo dito antes, porque Jesus continuou, disse mais Jesus, então alguma coisa estava sendo dito antes.
E quando nós olhamos, o que é que estava sendo dito antes? Jesus estava falando sobre, veja aí o verso 8, e se você puder deixar sua Bíblia aberta, deixa aberta aí para você acompanhar, porque é uma ministração, uma pregação expositiva, então é muito importante você acompanhar os textos. O verso 8 diz assim: ou, vírgula, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Você reparou aqui? Esse verso 8, ele é seguido logo depois pelo 9, que diz assim: e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Verso 10 diz: eu lhes digo, isso aqui Jesus falando, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então repara, o verso 11 vem logo depois dizendo: Jesus continuou. O verso 8, que narra Jesus narrando uma outra história, uma outra parábola, ele diz: ou qual a mulher? Esse ou, a gente às vezes não presta atenção nesses tesouros escondidos nas Escrituras. E a Bíblia, irmãos, ela é assim, nós temos que garimpar. Revelações de Deus, Deus não dá revelação dele assim à torta e à direito. Nós precisamos garimpar. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo direção, buscar em Deus direção. Porque esse ou tem um significado. Essa palavrinha ou é uma conjunção alternativa. Uma conjunção alternativa. Que significa o quê? Que tinha um outro assunto sendo tratado antes. Se havia um outro assunto sendo tratado, nós precisamos ver qual é esse outro assunto. Porque para a gente entender o que Deus tem para falar conosco aqui e o significado dessas parábolas que Jesus contou, nós precisamos observar o contexto. Então, quando nós vamos ao verso 3, nós vemos assim: então Jesus lhes contou esta parábola. Então também significa que havia alguma coisa antes. Então Jesus lhes contou esta parábola. E qual foi a parábola? A parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida. E ele faz uma pergunta, ele fala assim: olha, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no aprisco, no campo, e volta atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E aí ele diz no verso 5: e quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, ou não precisam arrepender-se. Então você parou para prestar atenção nos textos que foram lidos? Meu irmão, 3 histórias narrando algo que se perdeu, alguém que estava procurando, e aquilo foi encontrado, e a alegria de se encontrar aquelas 3 coisas que haviam sido perdidas. Repara que nas 3 histórias, o final da história sempre é de alegria, mas na última tem algo um pouco diferente, porque ela não termina com a festa. As 2 primeiras terminam com uma festa, com as pessoas na festa, as pessoas regozijando por aquilo que foi encontrado. É até estranho, né? A gente lê o verso 8 e vê assim: a mulher encontrou uma moeda perdida, ela tinha 10, ela perdeu uma, e ela acendeu a lamparina dela, e ela gerou luz dentro da casa e foi procurar atentamente aquela moeda que tinha sido perdida. E ela varreu a casa até encontrar a moeda. Tinha luz, limpou a casa e achou a moeda. E quando achou aquela moeda, ela chamou as amigas para fazer uma festa por causa de uma moeda. Achou aquela moeda, vamos fazer uma festa. E elas começaram a festejar.
A ovelha perdida, o dono foi lá, deixou as 99 em casa e foi atrás dessa uma perdida. E ele pegou essa uma perdida, trouxe de volta para casa e houve uma festa. E eles se alegraram por ter o dono encontrado a sua ovelha perdida. Eu quero convidar você a repetir assim comigo: a ovelha estava perdida do lado de fora. Grava isso aqui, hein? Fala assim: a ovelha estava perdida do lado de fora. A moeda estava perdida do lado de dentro. Presta atenção, é tudo tão simples, mas presta atenção. A ovelha estava perdida do lado de fora, a moeda perdida do lado de dentro. E aí agora nós vamos para a parábola do filho pródigo.